Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos, como é que vocês estão? Hoje é Atos 11, Atos 12 e Atos 13. Queridos, logo em Atos 11, nós continuamos o que estava sendo dito em Atos 10, sobre a questão de Pedro ter ido até Cornélio e ter levado a palavra do Senhor para as pessoas que são gentias, né? Ou seja, que estão fora ali do povo judeu, fora ali daquele conjunto lá de Jerusalém e tudo. Enfim, Pedro ele tem que se justificar sobre aquilo. De certa forma, quando ele volta para Jerusalém, quando ele volta para o lugar de onde ele tinha vindo, as pessoas elas exigem de Pedro uma justificativa, exigem de Pedro um entendimento do porquê. Por quê, Pedro? Então, Pedro, no capítulo 11, a maior parte é ele tendo que se explicar do que ele tinha visto, sobre a visão que Deus deu para ele e sobre a questão de tudo que engloba essa história, onde Cornélio também teve uma certa visão, onde o Pedro teve essa visão e mandaram buscar Pedro. Quando chegaram lá, Pedro teve o entendimento da visão dele. Então Pedro teve que se explicar por causa exatamente dessa justificação que as pessoas, que os próprios judeus estavam exigindo de Pedro. Muito assim, a gente vê que essa igreja de Jerusalém, esse concílio de Jerusalém, eles são muito fechados, não aceitavam assim com muita facilidade a ideia de que gentios ou pessoas que eram fora da bolha deles aceitassem e tivessem um encontro verdadeiro com Cristo, né? Não que eles eram pessoas más, né? Não que eles eram pessoas ruins, que não queriam que a salvação se expandisse para o mundo, mas é que eles tinham uma ideia do que era certo. E o que era certo para eles era que primeiro a gente tem que focar nisso aqui, ó, nosso núcleo duro. A gente tem que primeiro falar do amor de Jesus para essas pessoas que nos envolvem, para as pessoas que são da nossa linhagem, da nossa família. As outras pessoas vai para depois e tudo. Mas Pedro teve esse encontro e por isso que as pessoas que estão nesse núcleo, nesse concílio, elas pedem de Pedro uma justificativa. Porque não é que elas eram más, mas era aquilo que elas acreditavam que era certo. Logo depois nós vemos o evangelho sendo pregado em Antioquia, né? Logo depois que Estevão ele morre, existe essa dispersão onde vários cristãos, fugindo da perseguição, vão para vários lugares e com isso eleva-se o número de cristãos também. E logo, prosseguindo para o capítulo 12, nós vemos aqui Herodes, né? Herodes mais uma vez aparecendo. Nós lembramos de Herodes lá no começo dos evangelhos, onde ele foi um principal atuador aí, onde ele teve uma ação muito forte naquela questão de querer matar Jesus enquanto era criancinha. Vocês lembram disso? No caso, a gente vê aqui esse mesmo carinha, não necessariamente era aquele Herodes, tá? Existem vários comentários ou até pesquisas que questionam se poderia ser aquele Herodes ou não, por causa que Herodes não era especificamente um nome, mas sim um título, sabe? Sim um título, por exemplo, governador, essa pessoa é Herodes, entendeu? Como se fosse um título, um adjetivo para definir aquela pessoa. Então não necessariamente era o mesmo Herodes, podia ser outra pessoa e tudo, mas seguindo os mesmos preceitos ali daquele anterior, né? Nós vemos aqui que Herodes mandou matar Tiago, irmão de João, e também mandou prender Pedro, mas nós vemos na história que não se manteve preso, né? Nós vemos que Pedro ele é liberto da prisão com um anjo, com um terremoto e tudo. E então, quando isso acontece, Pedro ele chega, né, de volta para casa ali dos discípulos, onde os discípulos estavam reunidos, e ele é surpreendido por uma criança e tudo, que fica confuso, será que é ele, será que não é? E era ele mesmo. Então nós vemos o cuidado de Deus com a igreja, nós vemos o cuidado de Deus com as pessoas, com os discípulos, os apóstolos, né? Beleza, estavam querendo matar, estavam perseguindo, mas Deus estava cuidando, né? Então, nós temos ali a morte de Herodes também, né?
foi com Deus, e em Atos 13 nós já temos o começo do ministério de Paulo. Paulo, que era Saulo, recebeu essa mudança, né? Na verdade, a Bíblia não narra diretamente a ação dessa mudança, quando aconteceu essa mudança, mas nas nossas Bíblias já vem essa mudança na própria literatura, na própria escrita, já vem de Saulo para Paulo. Beleza? Nós vemos que o Paulo já faz a sua primeira viagem missionária com Barnabé, eles vão para Antioquia, que essa foi a primeira viagem deles. Eles pregam em Chipre também, onde eles encontrou aquele Elimas, né, Elimas, aquele cara que era encantador e tudo, mó bacana também. Depois ele tem aquele discurso e recebe oposição dos próprios judeus. Ele teve um discurso na Antioquia, na sinagoga de Antioquia, e é um cara que recebe essa rejeição dos judeus. Eu gosto de ressaltar, achei muito interessante em Atos 13, nós vemos esse discurso de Paulo, e nós vemos uma semelhança entre o discurso de Paulo e o discurso de Estevão, porque ambos voltam lá atrás no Antigo Testamento, citando histórias, citando heróis da fé, falando sobre essas pessoas até chegar nos dias de hoje e mandar uma lição de moral. Isso eu achei interessante porque são pregações de tempos diferentes, mas com o mesmo contexto, onde ele pega coisas lá do Antigo Testamento e trata elas nesse Novo Testamento, falando, olha gente, vocês lembram quando isso aconteceu e tudo? Então eu achei isso muito bacana, porque eu vejo essa semelhança entre a pregação de Paulo aqui em Atos 13 com lá em Estevão, com a pregação que Estevão faz, né? E assim nós finalizamos Atos 13 com essa pregação zona de Paulo. É muito interessante a gente notar que a igreja do Senhor, né, era muito definida por essas pessoas, né, por esses personagens principais. Nós vemos aí Pedro tomando um destaque, vemos João acompanhando Pedro bastante, Paulo também entrando nessa, daqui a pouco vamos ver Silas também, Timóteo, Barnabé também está ali junto com Paulo. Então nós vemos que são pessoas que se levantaram em prol de Cristo, né? Então nós vemos que a Bíblia narra muito deles, né? São pessoas que falaram, olha, eu vou lutar por isso, eu vou viver por isso, eu vou morrer por isso, eu vou ser perseguido por isso, beleza, eu vou fazer. Então são essas pessoas que nós temos que nos inspirar, são essas pessoas que a gente tem que levar em consideração a vida dessas pessoas, sabe? Nós temos que olhar para elas e falar, cara, eu quero ser igual, eu quero fazer as mesmas coisas, eu quero entender da mesma forma que entendiam, quero falar da mesma forma, sabe? Porque são heróis, são pessoas assim, pais, apóstolos, né, da nossa congregação, da nossa igreja, são pais da nossa fé, praticamente. Então, que nós olhemos para essas pessoas, que nós olhemos para esses heróis, para esses homens, né, que serviram a Cristo, que ouviram a voz de Deus e faziam tudo conforme era solicitado. Eu estou gostando muito de Atos, estou achando muito, muito bacana. A forma como eles conduziam essa questão evangelística, de quando eles iam, o que eles faziam, como eles pregavam, até a exposição de algumas pregações, acho muito top, muito, muito top. Daqui a pouco a gente está finalizando Atos também, vamos para Romanos, vai ser chique demais também, vamos ter aquela proximidade mais com Paulo, vamos entender mais quais são os seus ideais, o que ele pensa, e vamos ver mesmo aquele Paulo, aquele teólogo filosófico, né? Aquele cara mais incorporado na fé. Beleza? Queridos, é isso, fiquem com Deus, estamos juntos, até mais.